Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus a você, sua casa, sua família. Bom estar aqui, melhor ainda poder partilhar com vocês um trecho das Sagradas Escrituras. Te convido a abrir ou acessar ou ligar a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós passamos recentemente pela Páscoa e, caso vocês tenham escutado uma pregação nesse texto, desculpa, tá? Mas é porque quando o Técio me pediu para vir aqui, foi o texto que Deus trouxe ao meu coração, né? Então essa convicção, essa consciência, essa certeza de que Ele, Jesus, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados, estava tudo nele naquela cruz, é a consciência, ou é o fundamento principal, talvez, me arrisco a dizer, da nossa fé em Cristo. Porque essa consciência de que nele foi depositado todo o nosso pecado, todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todos os nossos sofrimentos, essa convicção é o que fundamenta a nossa fé, não é? Essa certeza. Obrigado porque em Ti está, em Ti foi depositado toda a nossa dor, toda a nossa angústia e principalmente todo o nosso pecado, ali na cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Obrigado, Senhor, que essa palavra possa encontrar solo sagrado nessa noite, nos corações aqui presentes. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Apesar de mim, Senhor, fala com todos e cada um de nós, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém. Amém. Esse texto é maravilhoso, né? Essa profecia do profeta Isaías é incrível. E há várias coisas que causam impacto no meu coração toda vez que eu me deparo, que eu me encontro, que eu paro para ler esse texto. Eu quero dividir algumas dessas coisas com vocês. Interessante que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era um cordeiro sem nada de atraente. O texto do profeta Isaías nos diz que não havia nele majestade, nada de valioso, nada de deslumbrante, nada de impressionante. Ele era comum. Ele era comum. Quando os comentaristas dizem que essa expressão, né, que não havia nada de atraente nele, é porque, de fato, os homens esperavam por um rei no seu grande poder, vestido em glória. Mas ele era um homem comum. O Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, era um homem absolutamente comum. Não era vistoso aos olhos, não impressionava. Era comum, como eu e você, pessoas comuns. E essa falta de atributos que pudessem atrair a atenção dos outros é justamente a grande questão paradoxal da vida do Cristo, porque ele, sendo o próprio Deus, encarnado em figura de homem, vivendo entre os homens, como o próprio texto diz, não achou que isso era algo demais, que ele deveria se apegar, mas esvazia-se, submete-se, humilha-se, se voluntaria à missão do Pai, e se oferece nessa missão de forma obediente, de forma temente ao Pai, de forma consciente de que, de fato, a humanidade, os homens, precisavam que algo fosse feito. Algo precisaria ser feito para mudar a história da humanidade, para mudar a história de todo ser humano,
Aliás, algo deveria ser feito para que todo ser humano pudesse aprender como é, de fato, ser um ser humano. Porque o Cristo é quem nos ensina como somos ou como devemos ser, de fato. É o Cristo quem nos ensina como é que se vive um ser humano. Porque Ele é o único ser humano perfeito. E é nele que nós nos conectamos, é Ele que nós observamos, é a Ele que nós percebemos as suas ações, os seus ensinos, as suas conversas. Apesar da falta de atraência, né, a falta de atributos atraentes, havia nele algo especial. A primeira coisa que havia nele de especial era essa consciência de que ele devia obedecer. Ele era obediente. Ele era completamente obediente. Diz o texto que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Então, esse Cristo obediente, nada atraente, experimenta em seu próprio corpo todo o sofrimento humano. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que ele experimentou o sofrimento mais profundo. Esse Jesus a quem nós servimos obedece ao Pai, e o custo dessa obediência é sofrer, é padecer, é experimentar a dor. Mas não é apenas a sua própria dor. Nele, no Cristo, estava toda a dor. Toda a dor humana, de todos os homens, de uma vez por todas, depositada em um único homem. Por isso que o texto do profeta nos diz que ele conhecia o sofrimento de forma mais profunda, mais íntima, mais visceral. Todo o sofrimento humano estava nele. Toda a dor humana estava nele. Todo o pecado humano estava nele. Não há pecado, não há dor, não há sofrimento que o próprio Cristo não tenha sofrido em seu próprio corpo, quando se entrega em obediência ao Pai. Tudo estava nele, de forma completamente obediente. Esse sofrimento que Cristo experimenta, vendo o seu próprio sangue vertendo da cruz, nele estava tudo o que o Ranieri faria para feri-lo. Nele estava todas as angústias do Ranieri. Nele estavam todas as dores do Ranieri. Assim como estava todas as angústias, todas as dores e todos os seus pecados. De você e de mim. Tudo nele. E o que é interessante quando nós nos aproximamos desse texto é que se há a necessidade, ou se estamos diante de um povo, como o texto diz, rebelde, não é isso que o texto diz? A nossa rebeldia, nós nos desviamos, nós viramos as costas para Deus. Aliás, nós, diz o profeta, buscamos outros caminhos. Se Deus o Pai está lidando com um povo tão rebelde dessa forma, que vira as costas para Ele, que desobedece, que o fere, que não o considera como grande Senhor de sua própria vida, algo precisa ser feito. Agora pensa aí se fosse você no lugar de Deus, o que seria esse algo que você faria com um povo tão chato, um povo tão complicado? Mas sabe que diante desse grande dilema da história da humanidade, uma resposta divina foi dada. Diante do dilema do sofrimento humano, diante do dilema das dores do homem, diante do pecado humano, diante de toda a rebeldia do ser humano,
Deus decidiu dar uma resposta. E a resposta divina foi: haja cruz. Haja cruz. E a partir do momento em que a cruz se faz existente, presente, muito antes da fundação do mundo, o amor começa a fluir. Porque se a cruz se faz presente, o amor também está ali. Haja cruz, flua amor. Essa é a resposta divina a todo dilema humano. Haja cruz, flua amor. Haja cruz, flua amor. Eles estão me desobedecendo, eles estão virando as costas para mim, eles estão sofrendo por consequência dos seus pecados. Haja cruz, flua amor. Vou demonstrar a esse povo que comigo a relação será de amor. Haja cruz. Sacrificarei aquilo que tenho de mais importante comigo, o meu próprio filho. Haja cruz, flua amor. Quando nós percebemos que Deus, o Pai, está nessa constante missão de trazer-nos de volta para si, percebemos que de fato a única possibilidade disso acontecer era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como diz o texto de Hebreus, né? Único, puro. Único, puro. E essa ação da cruz, que é o que mais me deixa apaixonado por Cristo, é que a existência da cruz, a fluição do amor, determina para sempre a derrota do pecado, a derrota da morte, determina para sempre a não mais necessidade de sermos escravos, de quem quer que seja, onde quer que seja, porque houve cruz, o amor está jorrando, o amor está fluindo, o amor está avançando. A resposta divina então seria e foi: haja cruz, flua amor. Mas aí nós percebemos que o homem Jesus era inocente, não é? Que culpa tinha Jesus? Que culpa tinha Jesus? O homem Jesus era inocente, foi injustiçado. Aliás, o texto diz que nós pensamos que o sofrimento dele era castigo de Deus. O profeta diz que nós pensamos que aquilo que o Cristo sofreu era culpa dele. Está na cruz? Isso aí. Porque algo errado ele fez, bonzinho ele não é. Era esse o pensamento do povo romano da época. Esse homem crucificado junto com esses dois ladrões, se está ali porque ele mereceu, né? Esse era o pensamento da época, e o que mais me impressiona é que infelizmente esse ainda é por vezes o pensamento da nossa época, mais de 2000 anos depois. O Cristo entre os ladrões, pagando a sentença por algo que não fez. E mais, perdoando um dos ladrões. Mas aquela injustiça toda, ele decidiu enfrentar em silêncio. Mudo, como ovelha. Silêncio absoluto. Jesus não se defendeu. Jesus não buscou direito de resposta. Vocês estão me acusando? Espera aí, vou chamar o meu advogado. Espera aí, não, quero uma audiência. Não. Vocês estão me julgando e me condenando sem ao menos eu ter passado por um tribunal. Não quero isso. Espera aí. Calma lá. Não. Vocês querem me matar? Tudo bem. Nenhuma autoridade teria sido dada a vocês se o meu Pai não tivesse dado antes. Se do meu Pai vocês não tivessem recebido, diz o Cristo. Então,
a sua situação de injustiça foi decidida a ser enfrentada por ele de forma silenciosa, em silêncio. E aí, quantos de nós, diante de injustiças que nós sofremos, queremos fazer exatamente o oposto? Não é? Você é prejudicado no trabalho, sua primeira reação qual é? Você é prejudicado, é caluniado, é ofendido, é difamado, é acusado. Qual é a sua primeira reação? Qual é a nossa primeira reação diante de uma injustiça que fazem contra nós? O Cristo permaneceu em silêncio. Foi até o fim, em silêncio. Não quis se defender. E não quis se defender porque ele sabia quem o defenderia. Ele tinha consciência com quem estava o poder do grande juízo. Ninguém será condenado por juízo humano. O grande juiz é o nosso Deus. Então nós não devemos temer os tribunais dessa vida, as acusações dessa vida, as injustiças dessa vida, porque, afinal de contas, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso juiz. Ele é. E o Cristo permanece em silêncio. Apesar de inocente, apesar de estar enfrentando uma grande injustiça, apesar de estar sendo acusado e condenado pelo pecado de toda a humanidade. Para só para pensar, é gente. É muita gente. Pensa aí. Só hoje tem 8 bilhões, falam. Mas não é só esses 8 bilhões, é toda a humanidade. E de uma vez por todas, e para sempre. E se esse homem estava ali vulnerável, como homem, Jesus, como Deus, como Cristo, poderoso, a sua ação silenciosa, na verdade, também fazia-nos com que nós percebêssemos algo principal do seu caráter, o seu amor, incondicional. O que é que eu preciso fazer para que essas pessoas sejam salvas do pecado? Eu preciso me entregar por elas? Ok, eu vou. O que é que eu preciso fazer para que essas pessoas sejam libertas do peso da morte? Eu preciso me sacrificar por elas? Tá bom, eu vou. O amor do Senhor não encontra limites, o amor do Senhor não faz acepção de pessoas, o amor do Senhor não tem preferidos, preferidas, o amor do Senhor está disponível para todos e todas. Sempre. E justamente pela sua extravagância amorosa, é que todo o nosso pecado, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor estava ali vertendo no seu próprio corpo, na cruz. Cada gota do seu sangue derramado traz para nós vida e liberdade. Cada gota do seu sangue derramado traz para nós uma nova consciência de que agora não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Cada gota do seu sangue derramada naquela cruz faz com que eu decida viver de uma forma vivificada por Ele. Porque houve cruz, o amor está fluindo, o amor está agindo, o amor está tocando a todos e a cada um de nós. Então, se o amor está tocando a todos e a cada um de nós, e a resposta divina para o nosso caos foi a cruz, foi o amor, qual seria a nossa resposta? Qual seria a resposta humana? Disse o Cristo: tome cada um a sua própria cruz. Tome cada um a sua própria cruz. Aliás, o Cristo também disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A resposta divina para o sofrimento humano foi: haja cruz, flua amor. A resposta humana para aquilo que nos foi feito na cruz deve ser:
tome cada um a sua cruz e ame uns aos outros. E quando nós tomamos a nossa cruz, com a consciência de que Ele levou sobre si as nossas dores, porque esse é o pano de fundo da nossa conversa aqui. Esse é o pano de fundo. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas doenças. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele desconsiderou a nossa rebeldia e levou tudo sobre si. Esse é o assunto. Só que quando nós percebemos isso no caminho da cruz, tem algumas coisas que nós aprendemos. Tem várias coisas que nós aprendemos. E eu queria falar de 3 delas. A primeira coisa que nós aprendemos no caminho da cruz é que há perdão. Há perdão. Tem perdão disponível para todos aqueles que procurarem. Não importa o que você tenha feito, há perdão. Não importa o que você tenha pensado em fazer, há perdão. Há perdão até para mim. Imagina se não vai ter para você. Há perdão. Quando Cristo se entrega na cruz, o texto diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz é a paz daqueles que se sabem perdoados. Essa paz é a paz daqueles que se sabem herdeiros do perdão de Deus. Se flui amor da cruz, flui perdão também. Se flui amor da cruz, flui essa intencionalidade de Deus de nos perdoar todas as vezes que forem necessárias. Sabe por quê? Porque na cruz Ele levou sobre si todo o nosso pecado, para sempre, de uma vez por todas. Então, toda vez que você precisar de perdão, tem perdão para você. Tem perdão hoje e vai ter amanhã também. Teve perdão ontem e terá perdão até o dia que Ele voltar. Até que Ele venha, tem perdão para nós. Gente, eu estou dando uma boa notícia para vocês e parece que vocês estão meio assim, sem entender o que eu estou falando. É uma boa notícia, tá? Vamos de novo então? Tem perdão para nós. Tem perdão para nós. Segunda coisa que nós aprendemos com Cristo, esse Cristo justificador que nos leva para esse caminho da cruz, é que há amor e graça. Há amor e graça, também disponível para nós. Aliás, o amor e a graça de Deus são infindáveis. Infindáveis, não tem fim. Não tem fim. Eu fico doido assim, ai, como eu fico doido quando eu vejo alguém tentando limitar, delimitar até onde vai o amor de Deus e até onde vai a graça de Deus. Paulo vai dizer aos Gálatas que isso é se afastar de Cristo. Quem tenta esse caminho de ser justificado pela lei e querendo delimitar o alcance da graça e do amor de Deus, está longe de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, não, é Gálatas. Vai ler Gálatas para você ver. Não tem limite para a graça. O apóstolo vai dizer que onde abundou o pecado, eu gosto muito da paráfrase a mensagem, porque ela diz o seguinte: onde o pecado se fez presente, a graça veio com tudo. Não tem para ninguém. Nocaute. O pecado foi nocauteado pela graça. Então não há a menor possibilidade de qualquer um de nós delimitarmos até onde a graça alcança, até onde a graça vai. Não, mas isso não, por favor, isso não.
Você está dizendo você está banalizando a graça. A graça como é que é? A graça é graça, mas não foi de graça. Realmente não foi de graça, mas justamente por não ter sido de graça e não ter sido eu o fiel pagador, eu não limito a graça. Ela vai por onde Jesus quiser. Ela alcança quem Jesus quiser. Ela avança até onde Ele quiser. E o que o texto diz é que ela avança sempre na frente do pecado. O que o texto diz é que a graça é sempre maior que o pecado. O que o texto diz é que o poder do pecado é a morte, mas que o poder da graça é a vida em Cristo. Graça, amor. E a graça, a amor disponível hoje para mim e para você. Aliás, a graça, a amor disponível até para nós. Que dirá para os outros que estão lá fora? Esse deve ser o nosso pensamento como discípulos de Jesus. O nosso pensamento deve ser a graça disponível até para mim. Imagina para os outros. E não o contrário. Porque nós não podemos delimitar aquilo que foi nos dado. Nós não podemos delimitar aquilo pelo qual nós não pagamos. Alguém aqui pagou pela graça? Não paguei, não. E eu não teria condições de pagar. Mas o Cristo teve. E Ele pagou. Para que todos pudessem acessar essa graça e esse amor. Há perdão, há amor, há graça disponível para todos e para cada um de nós. Outra coisa que nós observamos quando nós estamos caminhando com Jesus, e talvez quando você lê esse texto, seja o grande questionamento que brote no teu coração, é quando nós pensamos no sofrimento. Porque o profeta Isaías profetizou centenas de anos antes da cruz, e quando eu digo centenas de anos antes, eu estou dizendo na questão temporal da existência, da cruz histórica, ele profetizou que todo o sofrimento seria depositado ali. Mas tem alguém aqui tem alguém aqui entre nós que não sofre mais, que já parou de sofrer? Que já parou de ter dor? Que já parou de ser injustiçado? Tem alguém aqui que parou de ter problema com pecado? Tem alguém aqui que parou de pecar? Vamos ver. De repente começa a levantar já assim, né? Tem alguém aqui? Não. Porque nós lidamos com essa questão tão paradoxal, que é, o Cristo levou sobre si as nossas dores. No entanto, ainda dores sinto. Ainda dores experimento. Mas Ele levou sobre si. Estava com Ele. A grande questão aqui, e o apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso de forma melhor, é que, de fato, toda dor foi levada. E a dor que foi levada, não foi levada apenas os seus sintomas. Porque quando Ele leva sobre si toda a dor, Ele tira de nós toda a culpa. Ele tira de nós todo o peso. Ele tira de nós toda a prisão. Eu posso sofrer, mas não morrerei mais pelo meu sofrimento, porque Ele levou sobre si. E ao levar sobre si, Ele me deu vida. Eu posso ficar doente e morrer por essa doença, mas no final, a morte, ela sempre é derrotada, porque Ele levou sobre si. Então a nossa relação com o sofrimento muda. Muda. Porque a gente sabe que esses sofrimentos que nós enfrentamos, eles vão passar. Eles são rápidos, eles são momentâneos, eles são transitórios. Eles não alcançam a eternidade. Agora, a vida sim. Essa sim foi feita para ser eterna. Antes, o sofrimento causaria a morte eterna. Hoje, o sofrimento só me faz lembrar, Ele também sofreu isso por mim.
Antes, o sofrimento, a dor, a angústia, o pecado trazia culpa sobre mim. Hoje, tudo isso me faz lembrar, ele assumiu a minha culpa. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, traz para nós, talvez, a melhor interpretação possível do que é lidar com o sofrimento em nossos dias, sabendo que ele levou sobre si. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 17. Recebe essa palavra aí, meu irmão, minha irmã. Olha só. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e que durará para sempre. Você ouviu isso? Antes, o sofrimento, a dor e o pecado nos escravizava. Hoje, hoje ele não tem mais poder sobre nós. Porque tudo isso se faz leve, pequeno, momentâneo, transitório. E é tão pequeno que nem dá para comparar com a glória que virá. É tão pequeno que não dá para comparar com a glória que dura para todo sempre. É tão pequeno que não dá para comparar com o amor de Deus que nos alcança, com o perdão de Deus que está disponível, com a graça de Deus que foi derramada a todos e a cada um de nós. Sofremos sim hoje, mas não sofremos absolutamente nada que ele não tenha sofrido na cruz em nosso lugar. Não há dor, não há pecado, não há medo, não há angústia, não há nada que nós soframos hoje que ele não tenha sofrido em nosso lugar primeiro. Toda vez que nós nos depararmos com dor e sofrimento, com o nosso próprio pecado, nós olhamos para a cruz e nos lembramos, ele sofreu antes de mim. Ele sofreu por mim antes de mim. E foi por causa disso que hoje esse sofrimento é leve, momentâneo, passageiro e incomparável quando eu o coloco de frente com a glória que virá. Ele levou sobre si. E quando nós estamos diante dessa consciência, algumas coisas nós precisamos devolver para ele, sabe? Porque tem coisas que ele levou sobre si e a gente fica tentando pegar para nós de novo. Por exemplo, a culpa. Por exemplo, o medo. Por exemplo, o rancor. Tudo isso ele levou sobre si. Se ele levou sobre si, por que é que isso está causando peso na nossa bagagem? Por que é que isso está perturbando tanto a nossa vida? Se ele levou sobre ele. E o convite que eu quero fazer para você agora é para que você deposite de novo na cruz. Está doendo? Põe na cruz. Está com medo? Põe na cruz. Está difícil? Põe na cruz. Porque ele levou sobre si de uma vez por todas, e justamente por isso ele pode levar todas as vezes que forem necessárias. Inclusive hoje. Inclusive hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Meu convite para você é que
primeiro, óbvio, né? Você agradeça ao Senhor. Começa a pensar em tudo aquilo que você já enfrentou, já sofreu, mas não pensa para você simplesmente chorar de tristeza por essas coisas, mas agora, como quem já passou por essa história, olhe para trás e veja de que forma o Senhor te livrou. Em que momento você percebeu o Senhor pegando essa sua dor e colocando sobre Ele? Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque todas as vezes que nós precisamos, o Senhor levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo o nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que nós viermos a precisar novamente, o Senhor levará sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todo o nosso pecado. Obrigado porque na Tua presença nunca falta amor, nunca falta perdão, nunca falta graça. E essa Tua ação tão amorosa nos faz enxergar que de fato todo o sofrimento aqui é pequeno demais quando comparado com a vida que nos espera em Ti. Vida essa que nós, em Ti, podemos começar a vivermos agora, hoje. Obrigado, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Uma impressão no meu coração que tem coração pesado aqui nessa noite. Tá doendo. Tá difícil. Mas não precisa continuar doendo e não precisa continuar difícil. Impressão muito forte no meu coração de pessoas assim. E se você é uma dessas pessoas, tá todo mundo de olho fechado e todo mundo vai continuar de olho fechado, beleza? Mas se você é uma dessas pessoas, se coloque em pé, quero orar por você, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se está doendo, se está difícil, não precisa continuar doendo e não precisa continuar difícil. Ele levou sobre si. Amém. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu tenho a impressão de alguém que tenha dito assim em seu próprio coração: eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo mais lidar com isso. Eu não sei mais o que fazer. Se você disse isso ao teu próprio coração, por favor, fique em pé. Quero orar por você. Aleluia. 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 Sim, Senhor. Vem, Espírito Santo. Amém. 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 Deus, nosso Pai bendito, essa dor, Senhor,
foi experimentada por ti primeiro. Esse medo foi experimentado por ti também. Por isso eu oro, Senhor, por esse teu infinito amor, Senhor. Tira essa dor, tira esse sofrimento desses meus irmãos e irmãs nessa noite, em teu nome, Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre os teus ombros e nós fomos curados. Nós fomos restaurados, redimidos, justificados. E não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais medo, não há mais dor, porque o Senhor levou sobre si, de uma vez por todas e para sempre. Mas há entre nós aqueles que ainda sofrem nessa noite. Embora saibam que seja um sofrimento momentâneo, está doendo, Senhor. E o Senhor, que foi aquele que experimentou o pior de todo o sofrimento, não desdenha da nossa própria dor. Por isso eu suplico a Ti, Senhor, vem com Teu Espírito Santo agora, Senhor. Traz alívio a esses corações. Traz alívio a esses corações. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Rios de água viva, Senhor. Rios de água viva, Senhor. Rios de água viva, Senhor. Fluindo, fluindo, jorrando. Vem, Espírito Santo de Deus. Trazendo paz, trazendo alegria, trazendo fôlego e esperança de vida. Trazendo paz que excede todo entendimento. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que essa aflição leve e momentânea seja retirada do teu coração pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Deus, Deus e Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de perdão, e que o amor desse Filho obediente, que obedeceu até a morte de cruz, esse Filho que levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, e que a presença transformadora, consoladora, vivificadora do Espírito Santo de Deus seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família, seja e vá com você por onde você for, para que você comunique essa mensagem que Ele levou sobre si, hoje e sempre, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Amém.